Olá, gente! Eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou a mãe do Gabriel. E hoje nós estamos aqui em mais um vídeo, em mais um conteúdo, onde nós juntos, compartilhando saberes, vamos aí tentando ser pessoas melhores, com os nossos aprendizados do dia a dia, para que possamos ser pais melhores. E hoje eu vim trazer para vocês algo sobre os girassóis. Eu resolvi plantar uns girassóis aqui na minha casa. E aí saí soltando as sementes. E depois eu fui atrás de saber se aquele girassol tinha germinado ou não. Do jeito que estava, onde tinha terra na minha casa, eu saí jogando. E aí eu fui atrás de ver se os girassóis tinham germinado e eu percebi que em um local que eu coloquei, nasceram 4 pezinhos de girassóis. E aí eu disse, olha, ele só deu certo aqui nesse vaso, talvez esse adubo aqui seja melhor. E nos outros lugares não deu certo. E aí eu disse, eu vou limpar esse terreno, onde tem mato, eu vou arrancar esse matinho para que os girassóis possam, então, nascer. Porque aonde eles tinham nascido não tinha mato, estava só o adubo. E aí, gente, quando eu comecei a arrancar, no que eu puxava pensando que era mato, lá vinha uma semente. Eu disse, eu estou arrancando os pés de girassol. Alguns que conseguiram brotar, eu estou arrancando, porque eu não estou sabendo reconhecer o girassol. Os que já tinham nascido, já estavam mais ou menos esse tamanho. Interessante. Como eles já estavam esse tamanho, eles são de um jeito, suas folhas são diferentes. Quando eles são pequenininhos, as folhas são de outro jeito, tem outro formato. E aí eu fui começando a aprender sobre os girassóis. E aí eu disse, eu vou plantar aqui nesse outro vaso e acompanhar. Todo dia eu vou vir dar uma olhadinha para saber como ele nasce. E aí, gente, assim que ele nasce com umas folhinhas aboleadas. Ele já nasce, quem já plantou, né, quem já observou sabe aí, que ele nasce as suas 2 folhinhas e a semente dentro. Então ele vai abrindo para soltar a semente. E daqui ele vira um trevo de 4 folhas. As 2 folhas maiores ficam assim e 2 menores nascem também no outro sentido. E então ele fica um trevo de 4 folhas, né? E todas aboleadinhas, bem arredondadas as pontas das suas folhas. Eu disse, menina, isso, olha só, o girassol totalmente diferente do que está no meu vaso, de quando eu percebi que nasceu, que as folhas já eram pontudas. Então o girassol bebê, ele é assim aboleadinho. Quando ele está adolescente, ele fica com as suas pontas finas e fica vários números de folhas indefinidas. E quando ele está na fase adulta, fica daquele jeito lindo, né? Que a gente conhece, dando aquele girassol maravilhoso com aquelas folhas enormes. E aí, nesse processo de cuidar do girassol, eu estava fazendo aqui uma analogia com as crianças, com as pessoas. Nós, quando nascemos, é importante, por isso a importância mesmo tão grande da gente aprender sobre gente, sobre criança, sobre suas fases, sobre a infância, a adolescência e a vida adulta. Quando a criança nasce, ela passa por uma fase. Quando ela está adolescente, outra fase. E quando está adulta, outra fase. E assim como as sementes de girassol, os pezinhos de girassóis que iam crescendo, nós também devemos fazer esse acompanhamento com as crianças, para a gente poder entender de gente. E a melhor maneira de entender de gente é começando por nós mesmos. Quando passamos a entender sobre nós, sobre
essas características que adquirimos, o nosso jeito de ser. Por que será que eu reajo assim a certas circunstâncias? Por que é que eu valorizo isso? É tão importante para mim, mas para o fulano não tem valor de nada. Pela forma como eu fui criado, como eu fui programado nessa vida. Porque a gente criar uma criança, a gente educar uma criança, é a gente programar uma pessoa. E isso se leva, essa programação, para o resto da vida. E quando eu cresço, que eu fico adulto, eu tenho que entender por que eu fui programado daquele jeito, com coisas que não foram legais, com coisas que foram falhas, para eu conseguir aceitar aquilo e lidar com aquelas falhas, para não ficar sofrendo tanto nessa vida, se sentindo injustiçado, se sentindo que eu sou diferente, me tratam diferente, que para mim as coisas não dão certo, e na verdade nem é. Pela forma como a gente foi programado, é a forma como nós reagimos hoje. Então, é interessante se aprender os processos evolutivos, assim como as plantas, das pessoas. Já dizia Maria Montessori, que as crianças são sementinhas, onde a gente planta. E ali o que é que a gente tem que fazer? Todos os dias eu passei a observar os girassóis. E aí quando eles estavam crescendo, é muito fininho, o seu caule muito fininho. E aí tinha uns que pendiam para um lado. Então eu ia lá, levantava, fortalecia a sua base, né? Colocava mais um pouco de adubo para que ele conseguisse se reerguer. Outros estavam, quando nasciam, muito superficiais, aparecendo as raízes. Então eu já colocava mais um adubo ali para que os protegesse suas raízes. Outros nasciam muito junto do outro. E aí, quando ficasse adulto, aquelas rosas enormes iam se confrontar. Então, eu já tinha o cuidado de quê? De tirar aquela mudinha que nasceu com todo o cuidado, protegendo suas raízes para que ela não sinta que foi transportada e apenas transferir ela de um local para o outro. E dessa forma, com todo esse cuidado que a gente tem, já dizia Maria Montessori, da mesma forma a criança é uma semente, que dependendo do solo que eu coloco nela, da forma como eu rego essa plantinha, ela vai me dar resultados diferentes. Tem plantinhas que não chegam nem a crescer, nem a germinar, ali mesmo elas morrem. Tem outras que conseguem, até que elas sobrevivem, mas elas não conseguem dar as flores, os frutos, elas estancam. Outras já conseguem virar árvores frondosas, fazer sombras maravilhosas, rosas belíssimas e frutos doces. E tudo isso depende de como a gente está cuidando dessa semente, seja ela planta ou seja ela pessoa. De quando eu coloco no sol quando ela precisa, de quando eu coloco na sombra, mais água, menos água. Lembrando que como as plantas, assim são as pessoas, todas diferentes, nem todas são iguais. Então precisamos tratá-las de forma diferente. Precisamos conhecer cada uma para a gente poder nos relacionar melhor com elas, com as rosas, com as pessoas, a partir da nossa compreensão de cada tipo de pessoa, de cada tipo de planta. Então essa foi, né, a reflexão que me veio, o ensinamento que os girassóis me trouxeram e eu vim aqui compartilhar com vocês. Se você gostou, curte, compartilha e até a nossa próxima reflexão. Tenha uma semana iluminada.